Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Um privilégio estarmos na casa do Senhor e podermos louvar o seu nome, né? Então nós vamos começar cantando o hino de número 17 da nossa harpa cristã. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para ser da vida voando sem nenhum temor. Acima buscando do véu o amor, que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Aleluia. Ainda o hino de número 15 da nossa harpa cristã, bastante conhecido de todos. Vamos cantar, nós que estamos aqui no templo, você que está à distância, louve também ao Senhor nessa noite. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Mas um idoso então, este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém? Graças a Deus. Eu quero pedir ao presbítero Dionísio, ele estava ali, quero pedir ao presbítero Dionísio que leia a palavra. Amém, presbítero Dionísio? O presbítero estará lendo a palavra e nós, após, nós estaremos orando. E vamos orar, igreja, em favor de todos os enfermos. Nós vamos continuar insistindo, porque nós temos a certeza absoluta que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Somos gratos ao nosso Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui na casa do Pai para louvarmos, adorarmos, engrandecer a tua grandeza, não é? Vamos meditar na palavra do Senhor que diz em Salmos, número 103, 20, versículo bem conhecido. Estou vendo o serviço, então mas glória a Deus, né? Salmo número 103, 20. Glória a Deus. Amém? Que diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros, seus que escutais o seu benefício. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Glórias a Deus. É a confirmação que o Senhor está no controle de tudo, não é? Glórias a Deus. Esse salmo nos justifica a graça do Senhor, o poder de Deus, a existência dele sobre todo o universo, não é? Glórias a Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Oramos a igreja, eu peço à igreja que vamos orar ao Senhor Jesus em prol de todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando, que não puderam vir, aqueles que estão com dificuldade financeira, desempregados. Vamos orar para que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas, né? E eu peço oração para uma irmã minha, que fez uma cirurgia hoje. Ela estava usando uma bolsa, a minha irmã mais velha, meu nome Maria. Ela estava usando a bolsa tem uns 2 anos, talvez. Já estava um bom tempo. E hoje ela fez a cirurgia e retirou a bolsa. Glórias a Deus. Agradecemos ao Senhor, né, por essa vitória. E o meu irmão também, mais novo, está com Covid, mas está em casa, está isolado, né? E Deus está no controle de tudo, né? Amém? Pai querido, é no teu santo nome que eu quero agradecer ao Senhor pelas nossas vidas, ó Pai. Todos os irmãos que se encontram aqui, Senhor, que vieram com o propósito de te adorar, Pai. Que vieram com o propósito de agradecer ao Senhor como Deus poderoso, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Somos gratos ao Senhor pelos cuidados que o Senhor tem por nós, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, e está fazendo, Senhor. Os cuidados, Senhor, tão maravilhoso, Pai, que o Senhor tem conosco, Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, tendo misericórdia de nós, Pai, porque somos pequenos, somos falhos, Senhor, vivendo no mundo, Senhor Jesus, que não tem controle, Pai. Mas o Senhor nunca perde o controle, ó Deus. O Senhor, ó Pai, está, ó Deus, no controle da tua igreja, Senhor. O Senhor, ó Deus, está no controle das nossas vidas, ó Pai. E aqui estamos, Senhor, declarando alegria, Senhor, que reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, que reconhecemos que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ó Pai. E apresentando ao Senhor aqueles que estão enfermos, ó. Apresentamos ao Senhor aqueles que estão em dificuldades, Senhor. Apresentamos ao Senhor, meu Deus, aqueles, seu Pai, que estão hospitalizados, Senhor Jesus.
e todos, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor, concedendo a bênção. Continue, Senhor, os cuidando, abençoando e os livrando, Senhor, do mal, Pai. E sustentando na fé, Senhor. Dando prazer, ó Deus, de reconhecer que o Senhor é Rei. Dando prazer, ó Deus, de reconhecer que o Senhor é Pai Celestial. Que o Senhor nunca perde o controle, mas que o Senhor está no domínio, Senhor Jesus. No controle, Pai, aleluia. Porque nós somos teus servos, Pai. E nunca percamos a fé, Pai. E somos felizes e alegres, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle, ó Deus. Muito obrigado. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus por essa palavra que foi lida agora abençoada. Tudo que vem das Escrituras Sagradas, igreja, é bênção para a nossa vida. A Bíblia é a palavra do Senhor. E o intérprete dela é o Espírito Santo de Deus. Se nós tivermos dúvida naquilo que nós estamos lendo, é só pedir discernimento ao Espírito Santo, que ele vai falar conosco e vai tirar todas as nossas dúvidas. Nós queremos ouvir uma rápida saudação pela irmã Maria. Amém, irmã Maria? E logo após nós estaremos ouvindo um louvor, e com esse louvor nós estaremos ofertando o Senhor com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Irmã Maria, por gentileza. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria de poder estar aqui. Meu nome é Maria do Carmo, mas todos me conhecem por Maria dos Anjos. Foi o nome que minha mãe escolheu para mim. Eu sou da Assembleia de Deus, graças a Deus, há 7 anos. Fui levada pelo meu filho caçula, por honra e glória de Deus. O meu filho, com 17 anos, aceitou Jesus e, por honra e glória, ele me convidou o pai dele. E eu falei, não, meu filho, eu estou ocupada, não posso ir. Ele tornou a voltar e falou para mim, mãe, eu posso estudar, trabalhar, dar senhora de tudo, mas a salvação é individual. E só Jesus pode te dar. Caminhe enquanto é tempo. Quando eu ouvi essa palavra, não pensei 2 vezes. Fui com ele para a igreja e no mesmo dia aceitei Jesus. Foi o passo mais feliz que eu dei na minha vida. Por honra e glória de Deus, o meu marido também não aceitou pelo amor, mas aceitou pela dor. Mas está com a gente marchando. Por honra e glória, eu tenho mais um filho, que ainda é ímpio, mas espero que um dia eu irei falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servimos ao Senhor. Vou deixar, e sinto muito feliz de estar aqui com os irmãos, porque eu estou lá de Conceição do Mato Dentro, estou aqui em tratamento, com essa pandemia, tudo ficou mais difícil, então eu vim para fazer uma cirurgia, e com isso está só guiando, e puxa uma coisa, leva outra. Quando eu fui para anestesista, o médico descobriu que eu tinha sofrido um infarto silencioso, e aí estou com um cardiologista, mas está nas mãos de Deus, sei que Deus proverá tudo na hora certa. E agradeço muitos irmãos que me aceitaram aqui, porque eu estava carente, sedenta da palavra do Senhor. E pedi meu filho aqui tem de tudo, mas eu não tenho a palavra de Deus. Procura na internet em algum lugar para mim, uma igreja, Assembleia de Deus que eu possa ir. E ele buscou, encontrou uma outra. Aí chegamos lá, ela estava fechada. Aí, oh meu Deus, me mostra a igreja. Aí cheguei até aqui, e aqui eu senti como se estivesse em casa. Agradeço de coração todos os irmãos que me acolheram com todo carinho. E Deus tem falado muito comigo aqui nessa igreja. Eu sinto que estou dentro, como fosse a minha igreja. Vou deixar uma mensagem aqui para a meditação dos irmãos, que se encontra no Salmo 40, só 3 versículos para a meditação dos irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos.
e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Porque o Senhor é o nosso Rei, é o nosso tudo. Sem Ele nós não somos nada. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus continue renovando as forças da irmã Maria, né? Não só dela, mas também de toda a sua família. Que a irmã Maria continue nessa caminhada junto conosco, né? Que nós cremos no arrebatamento da igreja. Então, que o Senhor venha nos preparar, nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, nós precisamos de buscar a santificação. Que Deus abençoe a senhora, irmã Maria, a vida da sua família também, do seu esposo. E nós agradecemos, né, por a senhora estar aqui conosco. Nós vamos ouvir um louvor pelos irmãos, o irmão Vanderlei, pastor Wesley, irmão Vander Moreira, e com esse louvor nós estaremos ofertando o Senhor com os nossos dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. Que o nosso Deus repreenda, né, o devorador, o cortador e o migrador na nossa vida econômica. Aleluia. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nosso irmão Vanderlei estará fazendo um solo na guitarra e nós estaremos acompanhando. Glória a Deus. Igreja, nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do pastor Wesley. E logo após a palavra, igreja, o pastor Vandercy estará fazendo os anúncios, estará orando com a igreja, estará nos dando a bênção apostólica. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor e tomar posse dessa palavra, igreja, viver essa palavra, porque nós estamos aqui para ouvir o que nós precisamos, não o que nós queremos. Que se cumpra a vontade do nosso Deus na nossa vida, não a nossa. Porque o nosso Deus é por nós, igreja. Se esse Deus é por nós, nós podemos vencer todas as nossas dificuldades.
nós sabemos que a verdadeira prosperidade na nossa vida, ela vem do Senhor. Tudo que nós temos, o Senhor tem nos dado. Tudo que fazemos, o Senhor tem nos capacitado. Então vamos ouvir a palavra, vamos tomar posse, vamos viver essa palavra através do vaso do Senhor, que é o pastor Wesley. Pastor Wesley, pode vir aqui, por gentileza, aí. Glória a Deus. Cumprimento os santos, capaz do Senhor Jesus Cristo também. Motivo de alegria, irmãos, poder estar mais um dia na casa do Senhor para louvá-lo e exaltá-lo. Só Deus é digno nessa noite de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Convido os santos para abrirem vossas Bíblias comigo no livro de João, capítulo 1, versículo de número 29, em nome de Jesus, irmão. João 1, 29. Aleluia. Para mim é uma honra poder estar aqui essa noite. Dessa oportunidade ao pastor, ao cooperador Luiz, pela oportunidade de ter confiado a mim essa oportunidade de falar do amor de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo de número 29. João 1 e 29. Glória a Deus. Os santos acharam aí, queridos? Que está escrito assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Amém? Eu quero fazer uma breve oração, irmãos, em nome de Jesus. É um costume meu orar antes de ministrar a palavra. Senhor Deus e soberano Pai que estás no céu, para mim é uma honra, Senhor, poder estar aqui no teu altar, na tua casa, na tua presença, meu Deus, para falar do teu amor. O Senhor sabe, Deus, o meu coração, conhece o meu interior, e eu me sinto muito alegre de estar aqui nessa noite. Deus, eu quero falar nessa noite do teu amor, da tua bondade para conosco, meu Pai. Eu peço ao Senhor, venha visitar cada irmão, aqueles que estão em casa ouvindo a tua palavra, aqueles que estão ligados, escutando a palavra do Senhor nessa noite. Meu Deus, eu te peço aqui, Pai, também que o Senhor venha com a tua presença, venha com o teu poder, venha com o teu Espírito Santo. Que nós possamos entender, que nós possamos guardar, meu Deus, a tua palavra nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Não pode assentar, irmão, glorificando o nome do Senhor. Quando eu abro, meus irmãos, a minha Bíblia, o livro de João, eu vejo Deus cumprindo uma promessa para o povo de Deus. Mas eu não posso falar dessa mensagem sem nós darmos uma passada no livro de Gênesis, o livro do início. A Bíblia diz que Deus criou o céu, criou a terra, criou o homem, tudo que neles há. E Deus, no ápice da criação, a Bíblia diz que Deus cria o céu, cria a terra, cria o mar, cria os grandes répteis, cria os peixes, cria os animais selvagens, e ali, a cereja do bolo, Deus resolve criar o homem. Deus diz assim: eu vou fazer alguém para que possa dominar sobre esses animais, que possa dominar sobre esse jardim. A Bíblia diz que ali agora Deus diz assim: façamos ao homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a Bíblia vem dizendo que Deus pega um barro, começa a moldá-lo, começa a fazê-lo, e ali Deus molda o homem. Deus sopra em suas narinas o sopro de vida para que o homem venha viver. E o homem, meus queridos, ele desfrutava de uma comunhão com Deus.
ele andava com Deus, ele via a Deus face a face. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus descia todos os dias no virar da tarde para ver o homem. Ali o homem ia, o homem regozijava, o homem estava com Deus, o homem via a Deus face a face. Mas a Bíblia ainda vem nos dizendo que o inimigo não planeja, ele faz um plano. E o que ele faz? Ele oferece para a mulher que ela coma da fruta proibida. Do fruto proibido ela dá para o seu marido. Então o pecado entra na humanidade. E naquele momento, querido, ali entrava um divisor de águas. Por quê? Aquilo separava o homem de Deus. E o homem recebe ali alguns castigos impostos por Deus. A mulher vai ter filho com dor. A serpente vai andar sobre o seu ventre. O homem ali agora, ele tinha para poder comer, para poder se alimentar do fruto da terra, ele ia ter que suar. Ele ia ter que calejar, irmãos. A minha vontade era de ver Adão e xingar ele, irmão, porque ele arrebentou com a gente. Mas ali agora, o homem não havia perdido só essas regalias. Mas ali também o homem havia perdido a comunhão com Deus. O homem havia perdido a chance de estar na presença de Deus, de vê-lo face a face. Mas a Bíblia diz que naquele momento Deus lança uma palavra e ele fala assim: olha, porém inimizade entre ti e a tua semente, e este lhe pisará a tua cabeça, e ela lhe morderá o calcanhar. Ou seja, Deus lança uma profecia, Deus lança uma palavra para o povo de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não se esqueceu do povo seu. A Bíblia vem nos dizendo que Deus mandou profetas, mandou pessoas para resgatar o povo seu. Veja o exemplo de Moisés no Egito, a aliança de Deus para com o povo. Deus não desiste, o povo errava, o povo falhava, mas Deus não se esquece do povo seu. Ali então eu vejo um profeta a qual me admira, profeta Isaías. Deus a fim de resgatar o seu povo, Deus a fim de trazer o seu povo para debaixo das suas asas novamente. O profeta Isaías, ele começa a profetizar. A Bíblia diz que Deus revela a Isaías que Isaías viu a glória do Messias. E ali, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a dizer, livro de Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Deus mostra um desejo de trazer a humanidade para mais perto de ti, porque com grande amor o Senhor Deus havia nos amado. E então Isaías lança mais uma profecia, Isaías capítulo 9, versículo de número 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Deus não desiste de nós. A Bíblia continua nos dizendo assim no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre o seu nome, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Passa-se o tempo, cumpre-se a plenitude dos anos, Deus resolve mandar aquele que resgataria o seu povo das mãos do inimigo. Deus resolve mandar aquele que tiraria o seu povo da mão daquele que estava oprimindo, do inimigo que estava oprimindo o povo de Deus. Mas Deus ali resolve mandar alguém que iria trazer o povo para ele. Deus resolve mandar alguém que iria resgatar a humanidade das mãos do inimigo de maneira tal que o diabo não teria mais poder sobre o povo do Senhor. E o que Deus faz? Deus manda Jesus. A Bíblia diz que João Batista estava batizando, João Batista pregava no deserto, João Batista falava do amor de Deus. João Batista trazia uma mensagem dura.
E ele dizia: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. A palavra era dura, a palavra era pesada, mas as pessoas vinham para que pudessem serem batizadas por João Batista. A Bíblia vem nos dizendo que um dia João Batista estava batizando. Ele olha, levanta a cabeça, ele vê Jesus vindo em sua direção. Naquele momento, o Espírito de Deus testifica para ele. E ele grita, eu vejo a visão, irmãos. E ele gritando em voz alta, ele grita assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento, querido, João estava tendo a visão do sobrenatural. Porque naquele momento João passa a entender que quem vinha até ele era o Filho de Deus, aquele a qual o Senhor Deus havia de mandar para que pudesse resgatar a humanidade. Aquele a qual Deus havia de mandar para que pudesse nos levar de volta para os braços de Deus, para que pudesse nos levar debaixo de novo para as asas do Senhor dos Exércitos. A Bíblia vem dizendo que Jesus chega, é batizado por João, e ali agora Jesus começa o seu ministério. A Bíblia diz que onde Jesus chegava, multidões o seguiam. Mas sabe o que eu acho mais bonito, mais interessante? É que onde Jesus passava, ele curava os enfermos. Onde Jesus passava, ele levava o amor de Deus. Eu passo a entender, querido, que Jesus é a manifestação do amor de Deus na terra. Às vezes você não sabe, não entende o amor de Deus. Mas eu passo a entender, querido, se você quer entender o tamanho do amor do Senhor, olhe para Jesus. Jesus, ele via algo onde as pessoas não davam nada. Jesus via jeito, mudava a história de quem as pessoas já haviam descartado. Jesus restaurava aqueles a qual a humanidade falava, para esse não tem mais jeito, mas Jesus vinha e restaurava. Jesus ia, querido, aonde ninguém mais ia. E eu acho interessante que o sistema daquela época, os líderes daquela época ficaram doidos. Porque eles tinham um costume de não se assentar com pessoas pecadoras, ao qual eles julgavam ser pecadoras. Mas Jesus não, Jesus era diferente. Jesus entrava na casa deles, Jesus comia, Jesus bebia, Jesus mudava. E eu passo a entender que aonde Jesus passava, querido, a atmosfera no ar mudava. A atmosfera era cheia, era manifestado o amor do Senhor. A Bíblia diz que eles vendo o jeito que Jesus agia, o jeito que Jesus fazia, as palavras de Jesus incomodavam. O jeito que Jesus vivia incomodava. O que eles decidem? Eles bolam um plano para que pudessem matar o Filho de Deus. Ali agora, no meio do povo de Deus, no meio dos discípulos, a qual o Senhor havia designado, havia alguém que havia de vendê-lo, que haveria de entregá-lo para que pudesse ser morto. A Bíblia diz que Jesus faz a Santa Ceia, ele chama os seus discípulos, ele faz ali uma aliança, faz um pacto. Porque quando Jesus ele chama os discípulos para tomar a ceia do Senhor, aquilo era uma aliança que Jesus fazia. Ele dizia assim: este é o meu corpo que é entregue por vós. E este é o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Tomai e comei. A Bíblia diz que Judas toma o pão, toma o sangue. Naquele momento os demônios entram nele. E ali ele vai fazer o que tinha de fazer. A Bíblia diz que Judas volta, dá um beijo na face de Jesus. Naquele momento, querido, o destino do mestre estava traçado. O plano que Deus havia determinado tinha que ser seguido. Ali agora, eles lançam mão no Filho de Deus. E ali eles levam Jesus diante dos sacerdotes.
E ali os sacerdotes, e que eu acho interessante é que eles vêm prender a Jesus com um exército, espada, lanças, escudos, preparado como se fosse para guerrear. Jesus lança uma palavra e fala assim: por que vocês vêm até mim com paus, com espada, com lanças, com escudo, como se eu fosse um bandido? Porque todos os dias eu preguei a palavra aqui e vocês me viram. Naquele momento, querido, estava se iniciando a missão do Senhor. Naquele momento, Jesus começava a seguir o plano de salvação da humanidade. A Bíblia diz que eles levaram Jesus para os sacerdotes. Os sacerdotes tentaram lhe incriminar. Jesus não disse nada, ele estava calado. Os sacerdotes então disseram: responde para nós, tu és o Filho de Deus. Jesus disse: eu sou. A Bíblia diz que o sacerdote, ele rasga a sua veste e grita: blasfêmia, blasfema. Então naquele momento se começa a tortura. Eles levam Jesus para Herodes, Herodes para Pilatos, Pilatos para Herodes. Faz como Jesus uma bola de ping-pong. A Bíblia diz que Pilatos tenta livrar Jesus, mas não teve jeito. A Bíblia diz que ali agora eles mandam Jesus para que pudesse ser açoitado. A Bíblia diz que eles tiram suas vestes, preparam para ele uma coroa de espinho, coloca sobre ele um manto vermelho como se fosse um manto real. E ali eles começavam o escárnio. A Bíblia diz que eles batiam em Jesus, batiam na cabeça de Jesus, davam varadas nele, de uma maneira que não dava para ele se defender. A Bíblia então vem nos dizendo que eles levam Jesus para ser açoitado. A Bíblia diz que eles colocaram ele num tronco, amarraram suas mãos. E o instrumento de açoite do povo romano, querido, era um chicote. Era como se fosse um chicote, 6 tiras. E sobre a ponta deles colocavam ossos de carneiro e pedaços de metais. E a Bíblia diz que quando eles batiam, aquele chicote abraçava. E aquele chicote eles puxavam, rasgava. De maneira que era, se possível, muitas das vezes ver os órgãos internos trabalhando ali. E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia diz que ele era justo, que ele era santo. E qual foi o preço a ser pago? Qual foi o seu pecado? O pecado dele foi nos amar demais. O pecado dele foi curar o enfermo. O pecado dele foi falar do amor de Deus pela humanidade. O pecado dele foi curar os leprosos, levantar os paralíticos. O pecado dele foi nos amar demais. A Bíblia diz que Jesus jamais pensou em desistir. O apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses que Jesus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Mas antes Jesus se humilhou, tomou a forma de servo, indo à morte, inclusive a morte de cruz. E sobre todas essas coisas Deus o exaltou acima de todo nome. E a esse nome todo joelho se dobrará e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Jesus vai para o caminho da cruz. Eles levam Jesus para que fosse crucificado, eles os açoitam. Eles pegam Jesus, eles escarneciam de Jesus. E eles falavam: você não é o Cristo, você não é o Filho de Deus. Chega no lugar que Jesus devia estar. O Gólgota, o lugar da caveira. Jesus era um bandido naquele momento. Você acha, querido, que bandido tem algum tratamento VIP?
algum tratamento especial. A Bíblia vem nos dizendo que eles cuspiam na face de Jesus. Eles espancaram Jesus. Eles humilhavam Jesus de todas as maneiras possíveis. A Bíblia diz que chegando lá na cruz, eles erguem um madeiro. E eu passo a entender que quando eles soltam Jesus ali naquele madeiro, naquele buraco ali para colocar a cruz de pé, a Bíblia diz que de maneira que ele estava preso pelos pulsos e pelas pernas na crucificação. A Bíblia diz que quando eles soltavam, o corpo dele se comprimia, de maneira que muitas das vezes quem era condenado por morte de cruz, ele morria muitas das vezes asfixiado. O sangue de Jesus corria ali feito água. Havia mais 2 ladrões sendo crucificados com ele. A Bíblia diz que o povo passava e zombava e dizia: você não é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Não é você que vai reerguer o templo com 3 dias, desce da cruz. A Bíblia diz que os sacerdotes passavam e apontavam para Jesus: desce da cruz, você não é o Filho de Deus. Desce dessa cruz. Eu vejo a face de Jesus. Jesus estava humilhado. Jesus estava desfigurado. Jesus estava acabado. Livro de Isaías 53. A Bíblia diz que ele foi moído por nossas iniquidades. A Bíblia diz que não havia nele nenhuma formosura, nenhuma beleza que despertasse interesse em alguém. Mas a Bíblia ainda vem nos dizendo que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. O castigo que estava sobre ele era isso que nos traz a paz. O castigo que estava sobre Jesus, daquele preço ali, era o que iria nos resgatar. Eu passo a entender que quando Jesus fez aquela aliança, ele estava trocando de lugar. Ele estava trocando de lugar. Naquele momento, querido, ele não pensou 2 vezes. Ele não pensou, não se passou pela cabeça dele olhar para trás. Livro de João. A Bíblia diz que Jesus faz uma oração. Jesus ali no livro de João, quando ele vai fortalecer os seus discípulos, ele fala, ele dá instruções. Ele ora por si. E ali ele faz uma oração, a qual chama a minha atenção. Ele fala assim: Pai, eu oro por todos aqueles que hão de crer na tua palavra. Não só pelos meus discípulos, mas todos aqueles que hão de crer na tua palavra. E quando eu vejo essa mensagem, que Jesus via mais além. Porque a Bíblia diz que ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Sabe o que Jesus via? Que ele não pensava em desistir. Ele via jovens. Ele via mulheres, ele via as crianças, ele via o Wesley. Ele via os pastores, ele via os músicos. Ele via as irmãs, ele via os irmãos, ele via cada um. Jesus enxergava além e ele não pensou: não, eu vou resgatar. Eu vou trazer de volta para o meu Pai aqueles que estão longe. Eu vou trazer de volta para o meu Pai aqueles que haviam se perdido. A Bíblia diz que do lado dele haviam mais 2 malfeitores. Naquele momento, um vira para o lado de Jesus e fala assim: olha, você não é Jesus, rapaz, você não é o Filho de Deus, desce da cruz. Salva você e salva nós também. Do outro lado havia mais um. Aquele homem vira e fala: cala a boca, rapaz. Este homem nada fez. Ele está aqui à toa, ele está aqui em vão, mas nós somos ladrões, nós merecemos esse castigo. E naquele momento, ele vira e fala: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele faz menção, ele não pediu salvação, ele não pediu nada em troca, mas ele só pediu: lembra da minha pessoa. Naquele momento, a Bíblia diz que Jesus olha para o lado e fala assim: olha,
hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Naquele momento, querido, Jesus estava iniciando um projeto sobrenatural. A Bíblia diz que naquele dia, a terra estava em trevas, o sol havia se escondido, a natureza sabia o que estava acontecendo, o mundo ao redor sabia o que estava acontecendo, mas o homem, o povo a qual Jesus havia vindo, para eles não o receberam e não o aceitaram. A Bíblia diz que Jesus clama: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz, meu querido, que Jesus clama dessa maneira. Jesus, vendo que havia se cumprido todas as coisas, Jesus entrega ao Pai o seu Espírito. A Bíblia diz que naquele momento, o véu se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, sepulcros se abriram, os santos começaram a sair para fora, aquele povo olhando e vendo, eles disseram assim: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Mas eu passo a entender que ali havia um preço pago. O sangue havia sido derramado. Mas faltava uma coisa muito importante para que a vitória estivesse completa para o povo de Deus. A Bíblia diz que ali eles levam o corpo de Jesus para um sepulcro novo. E ali eles preparam o corpo, colocam Jesus em um túmulo novo ali. Da sexta, da sábado, chega o domingo. Os discípulos estavam destruídos. Os discípulos haviam se espalhado. Então Maria resolve ir no sepulcro do mestre. A Bíblia diz que quando ela chega lá, no terceiro dia, a pedra havia rolado. E ela já chega desesperada. Olha, a Bíblia diz que ela vê o homem em pé, ela pergunta: quem levou o corpo do meu Senhor? Ela ouve a voz de Jesus, ela vê Jesus, mas não reconhece. Quando Jesus fala, ela grita: mestre, mestre é o Senhor. Então Jesus manda uma mensagem: avisa aos meus discípulos que eu vou adiante deles na Galileia. Naquele momento, querido, eu vejo uma promessa, uma profecia se cumprindo. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? O meu Jesus ressuscitou. Porque a diferença em Cristo Jesus está no momento que ele ressuscita. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas como, querido, Jesus iria morrer, iria permanecer morto se ele não tinha pecado? Se ele era limpo, se ele era puro? Naquele momento Jesus volta dos mortos e nos resgatou de volta para Deus. É aqui neste momento que eu abro um parêntese para dizer: quem sabe muitas das vezes você tem parado, você parou. Quem sabe muitas das vezes você desistiu. Quem sabe muitas das vezes você tem se afastado do caminho do Senhor, você aí que está em casa. Eu tenho uma mensagem para você. Jesus ressuscitou no terceiro dia para que você pudesse entrar, para que você pudesse habitar com Deus. Quando Jesus ressuscita dos mortos, querido, Jesus não havia simplesmente cumprido uma profecia, mas Jesus faz algo a mais. Jesus naquele momento, ele estava nos trazendo de volta para o jardim. Jesus estava nos trazendo de volta para a presença do Pai. Jesus estava nos trazendo de volta para que nós pudéssemos desfrutar de uma presença de Deus.
ali agora, a Bíblia diz que o homem volta para o jardim do Senhor. E a partir daquele momento, nós tivemos livre acesso ao trono do Pai. Para finalizar, irmão, eu gostaria de orar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Quem sabe, querido, você não parou, você não desistiu, você não desanimou. Você que está em casa ouvindo. Mas eu digo para vocês que quando Jesus estava na cruz, ele não pensou em voltar para trás. Ele te via, ele te observava, ele te contemplava. E ele não desistiu pensando em você. Ele não pensou jamais em retroceder. Não importa o que você fez, eu não quero nem saber. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Jesus, ele está de braços abertos, de braços abertos, de braços abertos, te esperando. Jesus está de braços abertos, de braços estendidos, te esperando com todo o amor. E ele não vai te julgar. Se ele não te julga, quem somos nós para te julgar? Venha para a presença, venha para a casa do Pai. Venha para ter comunhão com o povo de Deus. Jesus te espera com os braços abertos. Jesus te espera com todo o amor de Deus, para que você possa estar com Ele. Meu Deus, nesta noite, meu Pai, eu te agradeço por estar aqui, pelo teu amor, pela cruz, meu Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício, pelo preço pago, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Meu Deus, nós somos fracos, mas o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. Aqueles, meu Pai, que estão ouvindo esta palavra, aqueles que ouviram esta mensagem, que o Teu Espírito Santo possa penetrar em seus corações, meu Pai, e tocá-los de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, o Senhor morreu na cruz, o Senhor nos trouxe de volta para a Tua casa, nos trouxe de volta para a Tua presença. Nós te agradecemos e te louvamos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus, aos irmãos, amém? Ainda de pé, irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus. Os irmãos podem dar um amém para esta palavra, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, irmão Wesley. São Wesley, Deus abençoe por esta palavra. O cooperador Luiz, os irmãos músicos, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Logo em seguida nós estamos dar a bênção apostólica. O irmão Diácono, irmão Antônio, vai estar ali colhendo as ofertas e os dízimos, contribuições dos irmãos que não contribuíram ou que querem contribuir nesta noite, amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus, lembrando os irmãos que próximo domingo nós teremos escola bíblica dominical, às 8h30 da manhã, e à noite um grande culto da juventude, amém? Com a direção da juventude, com toda a igreja adorando o nome do Senhor. Lembrando também aos jovens e adolescentes que sábado, às 19 horas, tem a concentração de jovens e adolescentes. Aqui às 19 horas vai estar pregando aqui o irmão Jonatas, uma bênção. E eu convido todos os irmãos que puderem participar. Nós estaremos aqui adorando o nome do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite, em nome de Jesus? Amém? Nós oremos. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esta palavra, meu Pai, que foi ministrada aos nossos corações, vinda direta dos céus, meu Pai, a qual o Senhor tem abençoado e usado o teu servo, meu Pai Wesley, e toda a sua família, Pai. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos cooperadores, ó Pai, pelos músicos, ó Deus, pelos todos os irmãos que estão, meu Pai, de forma dinâmica, de coração, fazendo a tua obra, meu Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, meu Pai. Quais os pedidos, meu Pai, que foram mencionados aqui nesta noite? Qual, ó Deus, foi elevados aos céus, meu Pai?
seja eles, ó Deus, espirituais, seja eles, ó Pai, ministeriais, seja ele físico, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é poderoso, meu Pai, para livrar, guardar e abençoar. Que o Senhor possa dar uma semana de bênçãos, ó Pai. Um final de semana, meu Pai, de alegria, de proteção, meu Pai, dos teus anjos sobre cada vida, meu Pai. E assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estenda as mãos assim, irmãos. Chegou a informação que o pastor Jorge Rios, da congregação do Goiânia, que os irmãos estavam louvando, que ele teve uma evolução, né? E graças a Deus ele saiu da intubação e as informações que chegaram que ele estava para receber alta. E nós continuaremos orando para que Deus possa continuar guardando os irmãos em nome de Jesus. Amém? Que o grande, o eterno, inabalável e inconfundível amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Vão com Deus, tenham um ótimo final de semana, em nome de Jesus.